como se Deus dissesse para Jeremias: Jeremias, para de falar o que você não sabe. Para de querer figurar de criança. Tem muito crente figurando de criança na presença de Deus. Um pé na igreja, outro no mundo. Vivendo um caso de amor com Deus, entre aspas, e ao mesmo tempo vivendo um caso de amante com o mundo. Cocheando entre dois pensamentos: não sei se eu sou, não sei se eu não sou, não sei se eu fico, não sei se eu vou, não sei se eu permaneço, não sei se eu não permaneço, eu não sei se estão me agradando, não sei se estou deixando de me agradar. Você veio para a conferência chamado, então se posicione como adulto maduro para ouvir o que Deus quer falar aqui hoje. Até quando você vai viver essa vidinha espiritual rala? Até quando você vai viver só molhando as pontinhas dos dedos, quando na verdade Deus tem um rio para você mergulhar a nado? Dá certo. Não diga, em outras palavras, eu vou traduzir para o nosso nordestinês: camarada, quando eu mandar e disser que você vai, não diga que não vai não. Cabra, se eu botar na tua boca, tu diz: eu gosto de Deus porque Ele tem domínio. Ribicho, tem vidas aqui hoje que Deus vai marcar um encontro daqui a 15 dias e vai mostrar que tem domínio. Domínio. Você vai entender que você não se manda. E ele ordenou mais. Quando chega no verso 7, o Senhor dá uma ordem. Aleluia. Fale tudo o que eu te mandar. Ei, falar o que o povo gosta de ouvir é fácil. É fácil. Mas falar o que Deus manda, muitas vezes é contraditório à vontade do povo. Ordenou: fale o que eu te mandar. E animou. Quando chega no verso 8, Deus dá uma lapada em Jeremias. Aí quando chega no verso 8, ele diz: mas tem uma coisa. Você vai falar o que eu mando? Você vai aonde eu enviar? Mas tem uma coisa: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. É como se Deus dissesse: Jeremias, eu vou colocar palavras tão difíceis na sua boca, se prepare porque vai ter chumbo grosso. Agora tem uma coisa: com toda a enxurrada de chumbo grosso, eu vou te dar estrutura de escudo. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E o que é na verdade chamado? Chamado é você ter consciência de que quem lhe mandou dá nó em pingo d'água, não arrebenta porteira. O inferno retrocede, a marcha ré do inferno é engatada, mas quem te chamou, ele marcha na sua frente. Ele não respeita a patente de homem, ele não respeita a vontade de patota, ele não respeita a regimentação de grupinho particular. Ele é o Deus responsável. Não temas diante deles, porque eu sou contigo. E quando você tem a certeza que Deus é com você, acabou. O domínio é dele, a força é dele, a graça é dele, o poder é dele, a ousadia é dele, a intrepidez é dele, a confiança é nele.
Ai, que a sé. Quando chega no verso 9, ele dá uma certeza a Jeremias, que é a certeza que todo chamado precisa. É a certeza de que todo pregador precisa. A certeza que todo profeta precisa. Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Oh, aleluia. E eu gosto da expressão quando o escritor diz assim: e estendeu o Senhor a mão, e tocou-me na boca, e disse-me: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Ei, depois que ele estende a mão, depois que ele toca na boca, depois que ele coloca a palavra na boca, não tem para ninguém. O inferno retrocede. Por quê? Porque um chamado está em curso. E quando um chamado está em curso, o Deus do chamado, o Deus do projeto, Ele não permite anulações. Há muita gente querendo anular chamado. Há muita gente querendo mudar a rota de quem foi chamado. Há muita gente querendo fazer retroceder quem foi chamado. Mas depois que Deus diz: eis que eu estendo a mão, eis que eu toco na tua boca, e eis que eu coloco palavra, saia do meio, porque o chamado vai. Oh, aleluia. Eu gosto muito dessa expressão, porque é como se Deus dissesse para Jeremias: caminhe na força de quem é forte, vislumbre o que ninguém vislumbrou ainda. E eu gosto muito de uma expressão lá do livro de Jó, capítulo 9, verso 29, que diz assim: quanto às forças, eis que ele é o forte. Aleluia. Era um Jeremias que tinha dito que há pouco tempo que era uma criança, mas agora era um Jeremias que teve a mão de Deus o tocando. Agora era um Jeremias que teve a mão de Deus se estendendo. Aleluia. Agora no Jeremias que tinha as palavras de Deus sendo colocadas na boca. Nessa noite eu lhe convido para ser amparado pela força de quem é forte. Aleluia. Seja nutrido por quem é forte. Receba fortaleza na sua vida. Você decide se você quer ser um crente ousado, intrépido, confiante, ou se você quer ser apenas um crente meia pataca, que quando Satanás bate o pé, você sai correndo desesperado. Decida que tipo de crente você quer ser. Não permita que o inferno te intimide. Não permita que alguém te vitimize. Não retroceda. Aleluia. Toda pessoa que o inferno sabe que ali tem um projeto, ele investe pesado. Investe pesado. Para quê? Para fazer você desacreditar de que você foi chamado. Para fazer você desacreditar de que foi Deus que te escolheu, de que Deus te chamou. Aleluia. E qual foi a missão que Deus deu para Jeremias? Profetizar destruição e bênção. Profetizar bênção é muito bom, mas Jeremias recebeu a missão também de profetizar destruição. No verso 10 o Senhor diz para ele: ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruir, para arruinares, e também para edificares e para plantares. No meio dessa conversa, quando chega no verso 11, Deus dá uma visão a Jeremias. E Deus pergunta: o que é que você está vendo, Jeremias? Aleluia. Eis que eu vejo uma vara de amendoeira. Falar da vara de amendoeira é falar de vigilância, é falar de prontidão. Falar da vara de amendoeira é falar de renovação, é falar de esperança. Aleluia. A amendoeira ela começa a florescer cedo e ela simboliza, biblicamente falando, a atenção de Deus, a prontidão de Deus em agir, em assistenciar. Você está achando que Deus chama alguém e quando acabar ele rebola esse alguém nesse chamado e larga ele lá?
Como se fosse uma pessoa largada numa ribanceira. Não, Ele não pavimenta o caminho para você viver de sombra e água fresca. Não, também não faz isso. Mas Ele te dá a estrutura que mesmo diante dos desafios, você consegue se desvencilhar, você consegue atravessar, você consegue chegar do outro lado. Falar da amendoeira, a visão dessa vara, aleluia, é um sinal de que as palavras de Deus se cumpririam e Ele não tardaria em agir. Falar da amendoeira é falar de renovação, é falar de esperança, porque, aleluia, a amendoeira ela anuncia a chegada da primavera, aleluia, e falar em primavera é falar de esperança, um novo tempo, é falar de renovação, é falar de restauração. Deus disse: Jeremias, que estás lendo? Eis que vejo uma vara de amendoeira. Vistes bem. Estou começando uma nova etapa na tua vida. Estou começando uma renovação na tua vida. E digo mais: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Vocês estão todas as quartas aqui, ouvindo a palavra de Deus, recebendo a palavra de Deus. Não é possível que você saia daqui ainda duvidando. E eu pergunto: qual a palavra que Deus liberou e você abrigou-a no coração? Ele afirmou: eu velo sobre a palavra para cumprir. Jeremias tem alguns apelidos que alguns estudiosos chamam: profeta chorão, profeta relutante, profeta solitário. Aleluia. Por que chama Jeremias de chorão? Porque quando chega no capítulo 9 ele diz: quem dera prover a Deus que a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos em uma fonte de lágrima. Então eu choraria de noite e de dia os mortos das filhas do meu povo. Quando chega mais na frente do capítulo 13, Jeremias novamente diz, aleluia: e se não ouvirdes, a minha alma chorará em lugares ocultos por causa da vossa soberba, e amargamente chorarão os meus olhos e se desfarão em lágrima. Era um profeta que não aceitava a situação do povo. Por quê? Porque ele sabia que Deus tinha projeto para aquele povo. Então todas as vezes que o povo caía em decadência, todas as vezes que o povo caía em desobediência, Jeremias sofria, Jeremias chorava, Jeremias chamava o povo de filha do meu povo. Jeremias chorava porque sabia que Deus tinha projeto com aquele povo e que tinha algo. Escute o que Deus está me dando nesta noite. Você não vai passar a vida toda causando lágrimas em alguém. É hora de você se posicionar. É hora de você dizer: agora é a minha vez de me tornar um intercessor. Agora é a minha vez de ser um referencial. Agora é a minha vez. Quando eu cheguei aqui, alguém estava cantando um hino falando sobre uma geração que deveria ser levantada. E eu concordo, Deus tem uma geração para ser levantada. Mas a grande pergunta da noite é: que tipo de crente é você para influenciar a geração que Deus quer levantar? Você é um crente de fofoca? Você é um crente de mentira? Você é um crente dupla face? Aqui tem uma face, lá fora tem outra. Deus nesta noite diz: estou riscando identidades dúbias. Eu vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Deus nesta noite diz: estou riscando identidades dúbias. A mensagem de Jeremias não era agradável, mas era a mensagem de Deus. Não agradava, mas era a mensagem de Deus. E nós estamos vivendo dias de uma igreja tão acostumada a um pãozinho quente, mas com Nutella. Paladarzinho deles só é coisinha doce. Senta na mesa porque tem cordeiro cevado, pães asmos e ervas amargosas. Senta na mesa porque tem pães asmos, cordeiro cevado, mas tem também as ervas amargosas. A primeira refeição que o povo tinha que fazer era com cordeiro cevado, pães asmos e ervas amargosas. Você veio aqui não para comer o que você gosta, mas para comer o que o banquete é oferecido. E o banquete que está sendo oferecido quer ser chamado? Quer ter um chamado? Então abrace isso e comece com a sua vida de retidão diante de Deus.
porque Deus não vai manter quem vive uma vida de embaraço. A mensagem de Jeremias era: quem se entregar aos caldeus tem escape. Ora, aquele povo não queria rendição, aquele povo não queria se entregar. Os babilônios, que chamamos também de caldeus, eles iam vir, e a mensagem de Jeremias é: se você, Zedequias, se entregar, você escapa a tua casa, escapa os teus filhos, aleluia, porque o rei de Babilônia, infalivelmente Deus deu a ele essa cidade nas mãos, mas ninguém queria ouvir, aleluia. A mensagem era: se você se render, vai viver. A Bíblia diz: então disse Jeremias a Zedequias, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, se voluntariamente saíres aos príncipes do rei de Babilônia, então viverá a tua alma, e viverá esta cidade, e ela não será queimada a fogo, viverá tu e a tua casa. Mas se não saíres para se render aos príncipes de Babilônia, serás entregue na cidade nas mãos dos caldeus. Era uma profecia que parecia até coisa de louco. Se você não se render, vai terminar em Babilônia. Você vai entrar lá, mas não vai ver a cidade. Como é que entra e não vê? Me diga aí, como é que tu entra numa cidade sem ver? Se você se render, você vai salvar a sua vida, a sua casa, a sua família. Mas se não se render, você vai se tornar cativo. Vai ter cativeiro para você em Babilônia. Você vai morar lá. Vai entrar na cidade, mas não verás a cidade. Dá para a gente dizer assim: Jeremias está doido. Não está falando coisa com coisa. Quando o rei de Babilônia pega Zedequias, primeira coisa que ele faz: mata os filhos de Zedequias na frente de Zedequias, vaza os olhos de Zedequias. Zedequias vai para o cativeiro, entrou em Babilônia, mas não viu a cidade. Sabe o que isso representa? O que Deus diz a seu respeito, ao meu respeito, infalivelmente acontecerá. Por isso que é tão bom andar na mão que Deus quer que a gente ande. Aleluia. Aí a gente vai ver o que mais? A fidelidade do chamado de Jeremias. Jeremias é um dos muitos profetas que eu vejo uma fidelidade tremenda. Por quê? Porque era como se todos os outros profetas estivessem profetizando a favor, e só Jeremias estava contra, ao ponto de Jeremias dizer ao rei: onde é que estão agora os teus profetas que te profetizavam que essa cidade não seria entregue? Aleluia. A Bíblia nos diz a fidelidade do chamado. Quando Zedequias manda tirar Jeremias, chama Jeremias em segredo e diz assim: há alguma palavra do Senhor para mim? Olha a fidelidade desse homem. Olha a certeza do profeta. Ele poderia muito bem dizer: mandaram me chamar da prisão. O rei está perguntando a mim se eu tenho alguma palavra, então eu vou dar uma maciadazinha aqui no rei. Porque se eu der uma maciada no rei, o rei não me bota de volta no castigo. Não vou novamente para a prisão. Aí o rei chama Jeremias em segredo e diz: há alguma palavra para mim do Senhor? E disse Jeremias, na mão do rei de Babilônia tu serás entregue. Cacé. Disse mais Jeremias ao rei: em quem eu tenho um pecado contra ti? Contra os teus servos, contra este povo? Onde estão agora os vossos profetas que profetizavam que o rei de Babilônia não viria contra esta terra? Oh, aleluia. Meu filho, você, para ir para o castigo, ser chamado pelo rei, em particular, em secreto, e dizer: diga aí alguma palavra de Deus. E mesmo assim o profeta segurar a mesma palavra. Ei, isso aqui não era profeta de fantoche não, viu? Era profeta de verdade. Tem muita gente dizendo: sou profeta, para profetizar casamento, cesta básica, ganhar perfume do boticário, ser ajudado, ter um piquezinho da conta. Alguma palavra do Senhor para mim? Mão do rei de Babilônia serás entregue.
é você ter de ir na contramão quando todo mundo está amaciando. Escute, a igreja da última hora, ela está correndo um sério risco. O risco de deixar-se ser amaciada. Amaciada no ego, amaciada no comodismo, amaciada na palavra fácil. Mas tem uma coisa, aleluia, quem é fiel ao chamado, ele continua com a mesma palavra. O que aconteceu com Jeremias? Aquele Jeremias que disse que era uma criança, agora, minha filha, tinha ganho uma ousadia. Que é isso que eu acho bonito, sabe, pastor Chico Chagas, pastor Gabriel? O que eu acho bonito no chamado de Deus é que ele pega alguém que se autodenomina frágil, que se acha frágil, que veste a roupa da fragilidade, e é nessa pessoa que ele diz: vou exercer o meu projeto, vou fazer o meu chamado, vou dar fortaleza, vou dar força de boi selvagem, vou levantá-lo para ter coragem de enfrentar aquilo que outros jamais enfrentariam. Oh, aleluia. Ainda tem chamado aí? Por amor ao chamado, Jeremias passou algumas situações. Por amor ao chamado, Jeremias foi ferido e foi açoitado. A Bíblia diz que os príncipes ficaram muito irados. Capítulo 37, verso 15. Os príncipes ficaram muito irados contra Jeremias e o feriram e o puseram na prisão, na casa de Jonatas, o escrivão, porque a tinham transformado em cárcere. Ou seja, por amor ao chamado, foi ferido, foi açoitado. Mas quando saía do açoite, quando saía da prisão, qual é a palavra? Essa cidade vai ser entregue ao rei de Babilônia. Oh, aleluia. Por amor ao chamado, Jeremias foi colocado no tronco. A Bíblia diz: e feriu Passu, o profeta Jeremias, e o meteu no cepo. Em outras versões diz: e o meteu no tronco, que está na porta superior de Benjamim, a qual está na casa do Senhor. E o que me chama a atenção é a coragem de Passu. E hoje nós estamos vivendo dias de Passu, de alguém que já não quer mais ouvir a palavra de Deus como ela é, e que já se levanta, e que já diz: não gosto de A, não gosto de B, não gosto de C, porque não quer mais uma palavra de confronto. Mas deixe eu abrir um parênteses, que quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém. A mensagem que vai te levar para o céu é a mensagem que te confronta, é a mensagem que te tira do comodismo, é a mensagem que te tira do marasmo, é a mensagem que te tira da mesmice, é a mensagem que acende uma candeia na sua alma e faz você entender que o céu é logo ali.